Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal, e no vídeo de hoje a gente vai falar do Iridium e RDM11. É um fundo que é bem grande aí, bem conhecido, o pessoal gosta bastante dele. E eu vou falar um pouquinho aí da minha visão sobre esse fundo. Lembrando que o conteúdo não caracteriza nenhuma recomendação de compra nem de venda, o disclaimer está na tela. Vocês são responsáveis pelas escolhas de vocês, independente do que eu faço aqui do outro lado. Eu tenho uma estratégia que é toda alinhada ao meu perfil. Eu nem acabo nem divulgando ela para não estimular ninguém a fazer algo parecido, até porque ela é bem particular para mim, tá? Então sejam responsáveis pelas escolhas de vocês e montem aí as estratégias de vocês, tá? O objetivo do vídeo então ele é educacional, onde eu pego os dados do fundo, que são públicos, né, pelo relatório gerencial, e eu comento um pouquinho na minha visão de consumidor desse fundo, ou seja, cotista desse fundo, beleza? Aproveitando, ajuda aí o canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa um comentário. Vamos ajudar a crescer um pouquinho o canal aí para motivar o Sardinha a fazer mais conteúdo. Fechou? Vamos nessa pro vídeo então falar um pouquinho do Iridium. E RDM11, eu tenho uma participação dele, na verdade ele representa na minha carteira 2,73%. Estou levando um prejuízo aí nesse fundo, né? Porque eu confesso que eu não comprei numa época muito boa, não comprei num momento muito bom. Então estou tomando um pouquinho de ré nesse fundo, mas o percentual que eu tenho dele na carteira aí, considerando se eu tivesse aí no 0 a 0 nele, não fica muito acima de 3, né? Fica próximo ali dos 3. Então é algo que não me preocupa tanto, tá? Inclusive, até falando em prejuízo, já vou dar um spoiler, a gente vai falar no relatório gerencial. Esse fundo aqui, assim como outros do mercado recentemente, né, vem dando aula de que às vezes é necessário reconhecer prejuízo, né? Os próprios fundos que estão ali para gerar resultado e tal, a gente vê que eles realizam prejuízo, e muitas vezes a gente, na nossa carteira pessoa física, a gente tem uma dificuldade grande de realizar prejuízo no fundo, né? Então ele está dando aula ali, vou até falar no relatório. Vou citar um pouquinho do que eu faço na minha carteira, né, com relação a prejuízo. Isso quando faço, né, nem sempre que eu faço, deveria fazer mais, mas a gente vai ver isso aí no relatório. Na parte de segmento aqui, ele integra essa parte de 1,32% que eu nomeio como um fundo trader, né? Tanto ele quanto o CPTS, a gente sabe que são fundos aí que diversificam bem, giram bastante, aumentam ali a parcela de fundo imobiliário na carteira, depois reduz, depois aumenta de novo, e fica nesse malabarismo todo aí para fazer lucro com ganho de capital, né? Então estes dois eu separo, mesmo que majoritariamente são de recebíveis, eu separo ali como trader. E já no quadrinho de baixo aqui, ele não está alocado, a Iridium, né, não está alocada, porque é um fundo que na carteira enxuta que eu pretendo chegar, né, ele não entrará, né? Eu tenho que vender ele para chegar nessa carteira que eu quero chegar. E isso não significa que eu acho o fundo ruim ou que eu esteja indicando qualquer coisa para quem tem vender, tá? Na verdade, pelo contrário, eu gosto do fundo, né? Aí vocês me perguntam, mas se você gosta, por que você vai vender e tirar da carteira? É que realmente eu estou com um volume grande de ativos. Se eu considerar ações de fundo imobiliário, eu tenho mais de 50 das 56, 57 ativos, né, hoje. E o formato que eu configurei, que eu quero chegar, né, é um total de 27 ativos, já somando fundo imobiliário e ação, tá? Então é reduzir mais, um pouquinho mais do que a metade. E aí, obviamente que eu tive que fazer um filtro ali, então muita coisa boa também vai sair, mas é realmente para conseguir enxugar a carteira, tá? Então ele não está nessa parte de baixo. Falando um pouquinho de indicadores, ó, essa tela até representa que não é um fundo que eu vejo como um fundo ruim. Tem um itemzinho só que está com uma tensão, e é uma tensão que não é nem preocupante, né? Então assim, só
quero reforçar isso, não é porque eu tenho uma intenção de tirar da minha carteira, né, que é um fundo ruim. Na verdade, não, é um fundo que eu acho bom, mas estou enxugando minha carteira no geral e outras coisas boas também vão sair. Tá? E também não é recomendação de compra, não, tá, pessoal? Analisem bem aí se cabe no perfil de vocês, né? Tanto que a gente vai ver no relatório ali que o fundo tem uns detalhes ali que não são tão agradáveis, né? Mas falando dos indicadores, VP por cota, 93 caiu um pouquinho para 92. Aqui talvez até caberia uma atençãozinha, porque ele vem caindo ali mês a mês, tem mês que cai, sobe um pouquinho, cai de novo e tal. Mas a gente sabe o que está acontecendo, né? Que nesse fundo específico não é nem só a remarcação dos títulos a mercado, né? Ele ainda tem o detalhe de ter bastante, ele tem uma parcela de mais de 20% em fundo imobiliário, né? E as cotas de alguns fundos ali estão despencando, né? Vou falar, por exemplo, o Tord, ele tem uma boa participação em Tord, Deva, 11, e as cotas desses fundos aí estão caindo bastante, principalmente Tord. Então isso daí reduz o valor patrimonial dele, né? P sobre VP 0,97 subiu aí para 0,99. Esse fundo ele é um fundo que ele tem uma dificuldade grande, o mercado não deixa ele ser negociado com bastante desconto. Então ele começa a cair um pouco ali, gerando um pouquinho de desconto, o pessoal já volta a comprar, leva ele para o VP. Então ele fica nesse lenga-lenga aí girando próximo do valor patrimonial normal. Dividend yield mensal 0,73 já subiu para 0,96. Então mostra um pouquinho a retomada, ele caiu drasticamente ali nos últimos meses a distribuição dele. O pessoal não gostou, aí começou a derrubar a cotação. E ele já mostra um pouquinho a retomada aí da distribuição, mesmo que aqui eu vou fazer uma ressalva. Ele já distribuiu quase 1% agora no último mês, mesmo realizando prejuízo em algumas operações, tá? Então tem esse detalhe também. O caixa do fundo está estável, está tranquilo, 468, agora está 2,82. Não é ruim, inclusive está bem no patamar que eu considero como ideal, né? A base de cotistas subiu também, 273 foi para 277 mil cotistas, uma base grande, e ela subiu possivelmente e principalmente pelo desconto que ele está sendo apresentado, né? É aquilo que eu falei, ele começa a cair, o pessoal começa a entrar, muita gente que estava esperando para entrar no fundo, que queria entrar e não via oportunidade, aproveitou esse momento de queda aí para entrar no fundo, né? O resultado do fundo também subiu bastante, né, 7 milhões aqui de um mês para o outro, mostrando também essa retomada e reforço novamente, mesmo que o fundo esteja realizando alguns prejuízos ali da carteira, tá? Ele está crescendo e melhorando o resultado. Despesas também melhorou, então na medida que a receita do fundo aumenta, a despesa tende a cair. A alavancagem não é um problema, ele não trabalha com isso, então o que tem ali 0,90, 1,06 é a questão ali normal do mês do contas a pagar do fundo. Concentração também não é um problema, ele não tem concentrações altas em nenhum ativo ou nenhum devedor. A taxa média que eu coloquei como atenção, aqui o porquê que eu coloquei como atenção, tá? Ele está com uma taxa média de 8,46, atrelada ao IPCA, que é o indexador de maior participação na carteira. É uma taxa ruim? Não necessariamente é uma taxa ruim para o estilo aí de operações que esse fundo tem. Porém, eu coloco uma atenção porque hoje, né, se você for comprar esse fundo com essa taxa de 8,46, tem fundos aí no mercado que estão com taxas melhores devido ao desconto que eles estão apresentando na cota, né? Então, talvez aí eu, nesse momento, né, e até por isso que eu não fiz nenhum aporte nesse fundo, porque eu vejo oportunidade em outros ativos que, muitas vezes, mesmo com uma taxa média menor, né, do que essa daqui, devido a estarem com alto desconto, a taxa que você acaba comprando ela acaba sendo maior, né?
Então isso aí tem que ser ponderado aí para quem quer entrar no fundo, para ver se tá legal mesmo você entrar com essa taxa, se cabe um outro fundo que está descontado, enfim, façam a análise de vocês. No meu caso, né, fica uma atenção para mim, porque tem fundo aí com um desconto que está mais atrativo na questão da taxa, beleza? E fiz com o IRDM no portfólio 26,26. Daqui a uns meses muda esse dado, né, quando atualizar lá na questão da receita e do status invest, da CVM do status invest, por aí vai. Então vamos falar um pouquinho do que interessa, que é o relatório gerencial. Falando então do relatório gerencial de dezembro, tá? Vamos passar no que realmente importa. Primeiro ponto que importa: o fundo veio aí de três distribuições aí bem ruins, né? Já subiu para 0,90, ou seja, já está retomando aí e melhorando em relação ao que ele vinha distribuindo antes. Vamos ver se agora no próximo mês ele já sobe acima de R$ 1, né? Seria muito bom se ele viesse mais ou menos aqui em 1,08, né, próximo de janeiro de 2022. Já seria bem bacana agora em janeiro de 2023. Vamos acompanhar e ver se isso daí acontece. Tá? A taxa 0,17 ADM, 0,83 gestão, né? Então um total aí de 1%, não está ruim, apesar que tem fundos aí com taxa um pouquinho mais baixo. Aqui também tem o detalhe, né? Ele não divulga ali a questão de taxa de performance. Acredito eu que não tenha, né? Justamente por não divulgar. Ou eu que de repente estou comendo bola aqui, mas acredito que não tenha. No mercado secundário, a gente pode ver que a cota vem caindo cada vez mais. Ó, tá num patamar aqui de... Saiu de um patamar de 108, está num patamar de 92. Já está mais barato que isso, se a gente pegar a cotação atual, está 91 e alguma coisa, né? Então o fundo aí vem caindo aí. Pode ser para muitos que queriam entrar ou melhorar preço, né, uma oportunidade. A carteira do fundo ela é bem diversificada, é realmente muito diversificada, né, muito ativo. Então a parte de CRIs, né, exposição maiores aqui 2,48, 2,18. Aqui é o tesouro, né, o caixa, fundo soberano. 1,65, 1,62, então assim, bastante coisa, uma parcela bem pequena aqui de concentrações nos ativos, tá? Muita operação aqui, muita coisa a gente nem conhece, não sabe que empresa que é, né? Vila Jardim, quem que é isso aqui? ADN, quem que é isso aqui? Então assim, aí tem algumas conhecidas, né? Açaí, a gente sabe que vamos ver se acha uma outra aqui, ó. Não tem tanta coisa. Gafisa, ó, conhecida. Então assim, tem algumas coisas direcional, ó, construtora conhecida, Shopping da Bahia. Então tem operações ali mais high grade, tem operações mais, ó, IPCA mais 1,71, mais high yield. Então ele é muito mesclado ali na questão das operações, tá? Aqui tem mais CRIs, participações bem levinhas nessa parte de baixo. Carteira do fundo FII, renda fixa. Tem algumas operações aqui que eles consideram que são de fundo imobiliário, mas para eles, na visão deles, é renda fixa, né? 4,8% da carteira nisso. 71% aqui é CRI normal e 23% é fundo imobiliário normal, tá? E aqui eu já vou começar fazendo uma ressalva minha. Esse fundo ele tem participação no grupo, né? A gente chama de grupo ali, o grupo Hectare, Devan, R Capital, que antes era Hectare, né? Já começa uma primeira crítica minha que eu sempre faço no vídeo desse fundo. Eles não fizeram nem questão de atualizar aqui a Hectare no Torge. O Torge não é Hectare, o Torge agora é R Capital. Ele já foi Hectare. E aqui se mantém Hectare, né? Não atualizaram. Então assim, esses fundos aqui formam, ó, Versalhes, Devan aqui de novo.
Tem uma bucha aqui, XPPR da XP, mas principalmente esses aqui, ó, R Capital, ó, Serra Verde, Tord, HCTR, Devan, Versalhes, DVFF, um FOFA, investiu em um FOF. É tudo meio que de um. Eu não sei se eu posso chamar de grupo, porque não se tem comprovação ali que estão interligados, por mais que algumas coisas indiquem. Mas vou chamar de uma forma assim meio figurada, né, digamos assim, que seja um grupo ali de operações que em alguns momentos ali se ajudaram, né, em operações. E aí o Iridium se envolveu com isso. Então aqui no DEVA 11, 4% do PL, HCTR 1,6% do PL, Tord 1,55% do PL. E aí vai ter aquela pessoa que fala para mim: ah, mas 1,55 do PL é pouca coisa, não é quase nada. A gente está falando aqui de 50 milhões. Né? O percentual é pequeno porque o fundo é grande, mas a gente está falando de 50 milhões. Se 50 milhões para você não é nada, né? Para mim é. Então eu fico de olho nessas operações aqui. Né? Ó, 23% da carteira do fundo são fundos imobiliários. Então tá naquilo que eu falei, ele fica girando, fica comprando, aumenta essa posição, diminui, aumenta em CRI, diminui. É giro, né? É trade. A carteira dele, 69% é CRI, 23% é FII, tem um pouquinho de FII renda fixa e um pouco de caixa. Indexador, maior parte é IPCA, 57%, CDI, 12,44%. Então ele está bem mais exposto ao IPCA. Né? IPCA mais 8,46% é a taxa média dele. CDI mais 5,38% é a taxa média do CDI. Aqui ele coloca por setor, isso aqui para mim não é muito relevante nesse caso. Movimentações do mês. Aqui eles listam as compras e vendas. Eu fiz um primeiro destaque aqui que ele fala que diretamente ele não tem nenhum envolvimento ou risco com relação a lojas americanas. Né? Mas o fundo até fala, né, que devido à relevância da empresa no contexto nacional, eles ficam de olho aqui a possíveis efeitos secundários. Tá? Alguma crise ali de confiança, crise de crédito, coisa do tipo. Aqui na parte de CRIs, as movimentações de CRI. Eles fizeram algumas compras aqui, vendas, ó, compra IPCA mais 10, compra IPCA mais 10, compra CDI mais 5,75, que é uma taxa também extremamente alta, compra de IGPM mais 11, então assim, umas taxas bem agressivas. Só teve uma operação um pouquinho mais conservadora aqui que ficou no IPCA mais 8. O restante compraram taxas ali bem agressivas, venderam também operações, ó, inclusive essa com taxa bem agressiva, né? E com relação ao fundo imobiliário, aqui que entra o ponto que eu queria comentar, né? O fundo fez algumas vendas ali no período, vendeu o DEVA 11, vendeu o HCTR, vendeu o Urca Prime, que é o RPR, e vendeu esse XPHT, né, que é o de renda fixa que eles consideram. O único que teve lucro na operação foi o XPHT. Eu não sei, aqui pode ter acontecido, eu fiz na hora ali as contas, pode ter acontecido algum erro de cálculo aqui, me perdoem por isso se tiver acontecido. Creio eu que não, tá? Mas aí a gente vê aqui, ó, 106 mil de prejuízo em DEVA 11, 170 mil de prejuízo em HCTR, 3 mil de prejuízo em Urca Prime e 11k de lucro aqui no XPHT. Né? O que eu posso citar com isso? Às vezes realizar prejuízo é necessário. Então assim, o fundo pega que está acontecendo uma melhora ali de resultado de receita, ele está liberando um pouquinho de dinheiro em operações que estavam com prejuízo. Tá? Então a gente também tem que trazer essa ideia para a nossa carteira. Tem algo com prejuízo ali, às vezes tem uma oportunidade boa no mercado, faz o giro, realiza prejuízo, compra essa oportunidade boa no mercado e
aproveita desses momentos aí para girar também a carteira, tá? Aqui ele fala de alguns eventos que ocorreram durante o mês de janeiro, né? Aqui, dezembro. Ah, não, foi durante o mês aqui de possivelmente dezembro mesmo, tá? Então eles falam, tem um valor da Receita Federal que a Receita Federal vai devolver para o fundo, mas eles vão alocar em caixa, né? Porque ela pode questionar isso, né? E querer de volta esses valores. Teve um CRI aqui que foi rebaixado pela agência de crédito aqui de AAA para D. É um pulo grande aqui, né? A gente vê de AAA, AAA para D, né? É realmente um pulo grande, foi da BR Distribuidora. Uma reestruturação de um CRI aqui em lote. Quando a gente fala em reestruturação, não necessariamente algo bom, né? Uma operação que estava ali com dificuldade e teve que ser reenquadrada, né? Então isso não é muito legal, já sinaliza uma preocupaçãozinha nessa operação. Um resgate antecipado de um CRI. Aqui outro possível problema, né? Foi aprovada uma redução de preço de imóvel que compõe aqui um FII que esse fundo tem, né? Por quê? Estavam com dificuldade de venda, então reduz o preço ali do imóvel para ver se consegue vender mais fácil, né? É menos resultado que vem aí para o fundo. Um resgate antecipado do Olympia Park. Essas foram as operações aí, os eventos no mês. Tá? DRE do fundo, não tem muito o que comentar. Ele teve 32 milhões aqui de resultado, distribuiu tudo, não segurou um centavo ali de reserva. Ele já vem fazendo isso nos meses anteriores, né? Distribuindo exatamente tudo que ele consegue arrecadar. De certa forma é bom, né? Porque o dinheiro já vem todo pro cotista, não fica fazendo reserva tal, e o cotista compra o que bem entender, né? Mas é aquela, chega num momento que acontece uma piora de resultado, né? Ele não tem margem para dar um pouquinho a mais, então ele cai drasticamente aqui o resultado. E por fim as operações do fundo, eu não falo isso em vídeo, mas quem é cotista ou interessado em entrar no fundo, avaliar as operações aí. Eu não gosto desse formato desse relatório do fundo, não tem imagem, não tem nada, ele é bem feinho, digamos assim, não é visualmente bonito, mas beleza também não é o mais importante, né? Então quem for cotista ou tiver interesse, olha operação por operação, entende as garantias, entende o risco e avalia se vale a pena ou não colocar na carteira de vocês, beleza? O vídeo é esse, espero que tenham gostado. Vamos aprender, eu também é uma lição para mim, tá? Aprender e realizar prejuízo em algumas operações. Eu já venho fazendo isso, mas eu tenho que melhorar muito nesse quesito também, tá? Não me apegar muito ali, ficar segurando o fundo com prejuízo. Bora pessoal, vamos investir aí com qualidade e com juízo. Até mais.